Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre geografia e nós vamos falar um pouco sobre uma introdução à geografia, localização relativa, sistema de localização, pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais e afins. Vamos falar até de fuso horário. Bom pessoal, então bora lá. Os seres humanos primitivos buscavam meios em seu próprio espaço para se orientar. A utilização de acidentes geográficos, como rios, montanhas e florestas, eram importantes para tomar como referência sua localização e orientação. Falando um pouquinho sobre localização relativa. A localização relativa consiste em localizar lugares, cidades, países, objetos ou pessoas em relação a outros, ou seja, utilizando lugares como pontos de referência. Um dos principais e mais importantes pontos de referência é o Sol. Agora vamos falar um pouquinho sobre coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície terrestre para localizar acidentes geográficos. Vamos falar um pouquinho sobre latitude. Latitude é a medida angular do arco de meridiano entre o Equador e o ponto que indica o lugar. A linha do Equador divide a Terra em norte e sul. A latitude está entre 0 e 90 graus ali. Longitude é o ângulo medido ao longo do Equador entre o meridiano de Greenwich e o meridiano que passa por esse lugar. Está entre 0 e 180 graus e o meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, ocidental e oriental. Um lado aí da Terra nós temos o ocidente aí, e podemos dizer que essa parte aí que está o ocidente é ocidental, poente ou oeste, podemos chamar dessas maneiras aí. A parte onde está escrito em rosa aí, leste, oriente ou nascente, podemos denominar dessas três formas. Bom, nós vimos aí as coordenadas geográficas, que são o sistema de localização. E agora vamos ver ponto de referência, que também é um sistema de localização. Ponto de referência se refere a lugar, endereço, data ou acontecimento que serve como referência. Pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Podemos denominar norte como setentrional ou boreal, sul como meridional ou austral, né? Leste como oriental, oriente ou nascente. O oeste como ocidental, ocidente ou poente. Pontos colaterais, temos aí que eles ficam entre os pontos cardeais. Então, colaterais ficam entre os cardeais. São eles nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Pontos subcolaterais ficam entre os pontos cardeais e colaterais. Para que eles servem? Para localizações mais precisas. Então, temos aí, como você pode ver, eu não vou citar todos, norte-nordeste, nordeste, enfim. Coloquei até uma figurinha aí que eu desenhei assim. Nossa, olha que bela arte, né? Fiz esse desenho aí para esquematizar mais ou menos e vocês entenderem essa questão de ponto colateral, cardeal e subcolateral. Vamos falar de paralelos? Paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente, por isso se chama paralelo, ao Equador, que determina a latitude. A linha do Equador divide a Terra em norte e sul. Fiz até um esqueminha aí no Paint para vocês. Volta no vídeo porque muita informação para processar, então volta que você não pegou o paralelo, hein? Veja lá o que é paralelo. Aproveitando, vamos falar de latitude, beleza? Latitude é a medida angular do arco de meridiano entre, presta atenção, o Equador e o ponto que indica o lugar. Beleza. Agora vamos falar de meridiano e longitude. Meridianos são o quê? São linhas imaginárias traçadas de polo a polo, como eu mostro aí nesse esqueminha do Paint também, que determinam a longitude. Então, meridianos são linhas imaginárias traçadas de polo a polo que determinam a longitude. O principal meridiano é o de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, ocidental e oriental. Fazendo um looping aí com o vídeo para
memorizar na tua cabeça, tá? Meridianos são linhas imaginárias traçadas de polo a polo que determinam a longitude. O principal meridiano é o de Greenwich, que divide a Terra em 2 hemisférios, ocidental e oriental. O que é a bendita longitude? Longitude é o ângulo medido ao longo do Equador entre o meridiano de Greenwich e o meridiano que passa por esse lugar. Vamos falar um pouquinho sobre GPS. GPS é o quê? É um sistema de radionavegação. Grava isso na tua cabeça, hein? Fornece o quê? Coordenadas de pontos na superfície da Terra. O que ele faz? Ele auxilia nas atividades de navegação e realização de levantamentos geodésicos e topográficos. Isso não é tão relevante assim, mas é muito importante. O GPS é dividido em 3 segmentos: espacial, controle e usuários. Vamos falar um pouquinho agora sobre fuso horário. O que é fuso horário? Os fusos horários são a divisão da superfície da Terra em 24 horas. Foram criados para quê? Para definir um padrão de horas no mundo para facilitar sua aplicação fora de uma escala local. A proposta de padronização do horário mundial foi proposta aí por Fleming. Foi aceita e adotou-se que a longitude de 0 graus passaria pelo Observatório Real de Greenwich. Os demais fusos seriam contados positivamente para leste e negativamente para oeste, a partir do meridiano de Greenwich, seguindo até o meridiano de 180 graus, denominado Linha Internacional de Mudança de Data. A Terra executa rotação de oeste para leste em 24 horas. Dividindo 360 graus, que é a circunferência da Terra, por 24 horas, que é um dia, temos 15 graus, que corresponde a 1 hora. Então, o Sol demora 1 hora para percorrer uma faixa de 15 graus da Terra. Existem 24 fusos de 15 graus cada um, 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste de Greenwich. A hora aumenta a leste e diminui a oeste. Linha internacional de data não corresponde exatamente a 180 graus do meridiano. Se uma localidade estiver a 3 fusos, que corresponde a 45 graus a leste de Greenwich, estará adiantada 3 horas em relação ao horário de GMT. O que é GMT? GMT é Greenwich Mean Time, que significa hora média de Greenwich. Antimeridiano, 180 graus. A linha antimeridiano é também a linha internacional de data. E temos aí mudança de dias com a linha internacional de data. Fusos do Brasil. O Brasil está no hemisfério ocidental e por isso necessita de 4 fusos horários, todos atrasados em relação a Greenwich. Vamos falar um pouquinho agora sobre horário de verão no Brasil. Após o estudo de agências reguladoras, o governo federal abandonou o uso do horário de verão, pois se comprovou a baixa economia energética com a adoção do horário. Então, assim, se cai se cai uma pergunta na prova, por que o Brasil não adotou o horário de verão em 2021? Porque pesquisas analisadas no Brasil mostraram que não estava tendo diminuição no consumo de energia.